Boa noite a todos, boa tarde. Eu sou Ricardo Yazbek, vice-presidente do Secov, discípulo aqui do nosso amigo Júlio, e estamos aqui em nome da FIAPSE, o presidente da FIAPSE está aqui, o Flávio Amari, do Secov, o Rodrigo Luna, mas todos vocês aqui, muita gente daqui da Vice-Presidência de Legislação Urbana, muito obrigado da presença de todos vocês, e, claro, nós vamos fazer esse agradecimento especial ao nosso querido e jovem Júlio Neves, o nosso amigo que fez aniversário agora, dia 23 de junho. Parabéns, Júlio! Eu não vou contar a idade, mas eu vou contar, porque precisa, não vai dar para guardar. 93 anos, o amigo Júlio, ainda com essa energia, elegância, está aí, e teve até uma questão de saúde aí, quase que podia dar um probleminha para hoje, mas ele, heroicamente, está aqui, vai nos brindar com um pouco de história, e nós estamos num dos locais mais icônicos, né, da cidade de São Paulo. Né? Então, muito obrigado à presença de todos vocês. Júlio, a palavra é sua. FIAPSE, obrigado, Flávio, por toda a organização, Rodrigo Luna, Secov, todos vocês aqui. Obrigado, Júlio. Olha, obrigado vocês aqui por essa ideia de a gente ter oportunidade de poder falar sobre a história deste prédio aqui, e que levou 25 anos para poder ser adquirido e que pertence hoje ao MASP. Então, eu queria, primeiro, agradecer a presença de todos vocês e saber da importância que a gente tem da FIAPSE, Flávio, e do Secov, Luna, porque há uma semelhança entre todo o trabalho que você faz também, Ricardo, na VEPALUM, em especial depois da criação do Ministério Público em 88. Nós podemos até dividir, acho que o Brasil antes de 1988 e depois de 1988. Mas aqui há uma coincidência do trabalho que é feito pelo Secov e pela FIAPSE e pelo trabalho que é feito aqui no MASP, onde existe uma série de convergências, né? Eu acho que aqui a gente, tanto vocês, FIAPSE e Secov, quanto nós aqui no MASP, nós, no tipo de reunião e no tipo de organização que nós temos, nós procuramos as convergências e não as unanimidades. Então, pela minha experiência aqui, de estar aqui no MASP desde 1966, e também acho que mais ou menos na mesma época, nós já estávamos lá na Brigadeiro Luiz Antônio, lá, onde até era um outro prédio que nós fizemos lá também, um projeto, onde o Secov iniciou os seus trabalhos, não é isso? Mas o nosso trabalho aqui, até vou pedir para botar, para poder dar um pouco de colorido aqui, botar umas imagens aí, eu queria dizer como é que começou a nossa participação aqui no MASP. Isso aí é uma reunião havida no IAB, em 1966, 67, onde eu era presidente do IAB São Paulo, e nós tínhamos no IAB, naquela ocasião, uma excelente comunicação com o prefeito de São Paulo. Está aí o Faria Lima, que fazia reuniões mensais conosco no IAB e discutia sobre tudo aquilo que ele estava fazendo para a cidade. Então, e dentro dessa trajetória, um dia o brigadeiro Faria Lima me pediu pessoalmente que eu viesse aqui ao MASP. Eu conhecia até a estrutura do MASP da sede de Abreu, porque quando nós éramos estudantes, pelo fato do IAB também estar no centro da cidade, a gente conhecia o MASP desde que ele foi fundado na sede de Abreu. Mas sem uma participação mais, era um ponto de encontro que a gente ia, conhecia, em que havia outros arquitetos também que se interessavam, né? Então, ele um dia me solicitou se a gente poderia vir aqui acompanhar a obra construção do MASP aqui na Avenida Paulista
E ele muito preocupado com os custos da obra, porque os custos da obra da sede aqui estavam sendo pagos pela prefeitura, e ele me pediu, olha, você dá um jeito lá, você vai me representando, para ver se você dá um jeito, palavras dele, hein, se essa mulher gasta menos, porque ele estava muito preocupado com os custos da obra, né, que estava sendo paga pela prefeitura. Obviamente, então, nós começamos aqui a frequentar e acompanhar a obra, mas sem preocupação de interferir em nada do projeto, porque, obviamente, o projeto era da Aline, era um excelente projeto, e ela contou aqui no projeto com a participação do Figueiredo Ferraz, que viabilizou, vamos dizer, a estrutura daqui. A estrutura daqui é uma estrutura que, para aquela época, é uma estrutura completamente diferente, porque só o viaduto São Joaquim e o MASP, a estrutura da MASP sede, é que foram feitos sob a mesma forma, não? Então, dentro dessa linha daqui, a gente fomos convidados para poder participar, depois que o MASP, vamos dizer, foi inaugurado aqui. Então, nós sabemos que isso aqui começou com uma cessão de um terreno na Avenida Paulista de 6.000 metros quadrados, que era onde a Alina fez um projeto que tinha que respeitar duas coisas, né? Dentro dessa foto dá para ver. Aí já estava derrubado o Belvedere, mas a gente não conseguiu, aí dentro das fotos, uma foto que mostrasse o prédio do Mon Adams, que é onde nós estamos agora, junto com o Belvedere que tinha aqui na Avenida Paulista. Mas também, até naquela ocasião, acho que, se não me engano, o Afonso Reis, do Rio de Janeiro, chegou a fazer um projeto, mas que ele foi suplantado pelo projeto da Alina, porque a Alina obedeceu aquilo que era a condição pela qual esse terreno do Belvedere foi cedido para a Avenida Paulista, era que a vista da cidade ela fosse preservada. Se enxergava a cidade inteira daqui, hoje a gente não enxerga mais. E, do outro lado, o Parque Trianon. Isso era uma condição, então, que foi a condição pela qual o terreno foi adquirido pela prefeitura, na ocasião. Então, depois que isso foi feito, então aí a Alina fez o projeto e a prefeitura, na ocasião, começou isso até com o Ademar de Barros, o Chateaubriand cedeu o terreno. Então, aqui foi feito esse projeto, então, e que é interessante, porque a prefeitura tinha cedido ao MASP somente a parte superior do museu, onde está instalado o edifício sede, com 4.300 metros quadrados apenas, porque a parte dos subsolos, o desejo do prefeito era de que ali fosse feita uma repartição arrecadadora dos impostos da prefeitura, que naquela época não era como hoje, né, que paga o imposto até pelo celular. Mas que isso aí, então, ele não abriu mão disso aí. Mas, como o pessoal do MASP aqui, que a gente acompanhou a obra, eles, quando ficou pronta a obra, me procuraram, falaram, olha, você não quer falar lá com o prefeito para ver se ele dá a parte de baixo para nós, etc. E tal. Quando fui falar com ele era autoritário, embora eu tivesse uma excelente relação com ele, por causa dos trabalhos do Instituto de Arquitetos, ele não quis nem ouvir o final da frase. Imagina, você está louco, isso não tem condição, não é possível, nós precisamos ir para lá, etc. E tal. Bom, então, ficamos com a parte de cima, até que, por uma dessas coincidências do destino, um prefeito que foi indicado, que o Roberto Sodré, governador, teve que indicar, por um acordo que foi feito com o governo federal, ele acabou indicando o Paulo Maluf para poder ser prefeito de São Paulo. Aí, então, o Paulo Maluf, meu amigo de infância, meu colega, juntamente com o Ítalo, pai do Delamana aqui, né, fomos colegas no São Luís, e o Paulo, muito amigo, acabou que o pessoal, aí, quando descobriu essa relação, então, aí voltaram a insistir e tal, e o Paulo acabou cedendo. Ele acabou cedendo para poder, a parte de baixo também, mas através de um despacho, etc. e tal,
e que depois isso foi autorizado. Quem acabou fazendo a lei para poder fazer com que a gente ficasse com a parte de baixo do museu também foi Erundina. Porque aqui no MASP, graças a Deus, a gente sempre teve o apoio de todos da prefeitura, né? Não havia uma, vamos dizer, todos entendiam a importância do museu, então foi feita essa sessão, da parte de baixo também. Mas aqui também a gente está vendo, o prédio foi inaugurado em 1968, pela Rainha da Inglaterra, e nós, então, já... O pessoal nos convidou, então, para a gente poder participar daqui também, e já durante na inauguração, tem uma outra foto aí, em que foi do dia que o museu foi aberto para o público. Aí, no dia do museu aberto para o público, nós já estávamos aí. Desde essa data, então, eu já comecei a participar aqui das atividades, então, do museu, né? Aí, ele foi inaugurado em novembro de 68 e a abertura ao público foi em abril de 69. Então, a partir disso, nós ficamos, então, com uma área aproximada de 10 mil metros quadrados. Mas aí, depois, até nessa época, aí, eu acabei me desligando do escritório de arquitetura que eu tinha e fui participar como presidente da Coab de 69 a 71 e depois da Caixa Econômica do Estado de São Paulo, o que foi muito bom para mim, porque uma visão de arquiteto, poder participar da administração pública, dá para poder saber o que é possível fazer do outro lado, né? Onde você tem outras limitações e outras dificuldades que você tem que enfrentar. Então, as coisas não são muito fáceis. Mas aí foi interessante também que, justamente nessa década de 70, em que a gente começou a participar também das atividades do Secov. Por outras razões, né, e por outros trabalhos que nós estávamos fazendo, e ficamos até no edifício paulistano, lá, uma época, né, onde a gente, enfim, conheceu a maior parte de vocês aí que estavam aí, grandes companheiros aí desde aquela época. Mas depois, no período de 1949 a 1994, foi um período de grande produtividade que o MASP teve. Mas, face à maior preocupação com essa produtividade, o Bard e o Chateaubriand, o Chateaubriand não estava doente ainda, então houve uma grande desenvoltura dos trabalhos do MASP na área, vamos dizer, dos trabalhos propriamente do museu. Mas, lamentavelmente, na parte de conservação do edifício, não foi feito da mesma forma. Isso a gente aprende, e acho que aprendi muito também com essa participação que a gente teve no Secov, que é muito difícil você fazer um projeto, conseguir construir. Mas acho que depois é mais difícil manter, né? Porque a manutenção é um trabalho diuturno, né, que a gente tem, e vocês sabem melhor do que ninguém aí a importância que tem isso para os usuários que vão ter dos edifícios, não é isso? Então, o que aconteceu foi que, em 1994, houve praticamente uma cisão aí, numa forma de como administrar aqui o museu, e houve uma série enfim, o museu acabou rachando em 2 grupos. Coisa que, com a doença do Chateaubriand e mais ou menos com a retirada do Bard, né, que já estava se desligando um pouco do museu, então nós tivemos uma troca de governança e tivemos uma eleição aí onde foi feito um outro grupo que acabou assumindo, uma diferença pequena, apenas de 1 voto. E que isso... Estão aqui alguns companheiros ainda dessa época, que estão aqui, está aqui o Henrique Jorge, aqui, que lembro bem, né? O Carlos Sodré, e, enfim, Pereira Barreto, e algumas das pessoas dessa época que continuam até hoje aqui conosco. Mas, depois que houve essa troca de governança, eu acabei assumindo a diretoria executiva do museu, e a primeira preocupação, então, que a gente teve foi um projeto de revitalização que a gente fez para o MASP, e que levou 2 anos para poder ser feito.
Então, a gente teve que ter as aprovações, obviamente, do IPHAN, do CONDEFAT, do COMPRESP, que aqui todos conhecem as dificuldades que a gente tem de entender até as razões que, às vezes, determinam isso. Mas, hoje, eu tenho a impressão que isso aqui a gente até tem tido sorte em algumas coisas, porque aí há uma semelhança entre aquilo que a FIAPSE e o Secov fazem e também o que o museu faz. A Heloísa, por exemplo, que tomou conta de tudo aqui na área de planejamento da cidade de São Paulo durante muitos anos e que continua participando e está nos órgãos de preservação ainda até hoje, né? Delamana também tem participado de muita coisa lá, né? E nós, aqui, até os empresários todos que aqui estão presentes, sabem disso, né? Porque a gente tem que sofrer, às vezes, para poder entender as razões, né? Mas aí, eu acho que, com isso, a gente conseguiu fazer um projeto, já para aquela época, difícil, que era um projeto de você mexer numa área onde você tinha IPHAN, CONDEFAT e COMPRESP, e depois ainda você tinha, depois de conseguimos aprovar tudo isso, nós fizemos um projeto de revitalização, e que ele foi aprovado por todos, e depois ainda nós, naquela ocasião, a gente precisava de contar também com os recursos da Lei Rouanet, do MINC e de outros órgãos que nos ajudaram aqui. Mas aí nós conseguimos fazer no prédio da edifício sede, nós conseguimos fazer uma ampliação, não é isso? Noronha, que está conosco também desde o começo aí, lembra bem da dificuldade que foi, mas nós conseguimos fazer lá. Interessante que o museu, na parte existente, ele não tinha ar-condicionado na parte dos subsolos, porque, como não era para ser parte do museu, ele não foi feito durante a obra, né? Então, nós tivemos que providenciar tudo isso, resolver os problemas de climatização, o elevador não chegava no segundo subsolo, enfim, uma série de coisas que nós fizemos, mas a principal foi que o Figueiredo Ferraz, quando fez o projeto, ele já havia escrito que, depois de 30 anos, haveria necessidade de fazer a reproteção das vigas mestras, e que foram totalmente atacadas por cupins aí, que nós conseguimos mandar abrir com o próprio escritório do Figueiredo Ferraz, e acabamos, então, fazendo uma revitalização completa nessa área também, né? Trocar toda a climatização, trocar o elevador e fazer reproteção das vigas mestras e fazer o que era principal, o nivelamento. Pega, Maria Helena. Desculpe. Então, acabamos fazendo isso e foi um projeto trabalhoso que nós tivemos, né? Porque nós tivemos que nivelar todos os pisos. Até recentemente, agora, porque criticar é fácil, então, agora, um grupo aí preocupado com aquilo que a gente fez, o Corulon até fez uma adaptação dos cavaletes aí dali, né, que agora estão em discussão, porque é fácil, né, discutir, porque foi inventado aí um tombamento, não da forma de se expor, mas do tombamento das peças, né? Se fosse para tombar as peças, eu acho que, então, depois que o IPHAN tombou o pão de queijo, né? Então, seria que ninguém mais pode fazer pão de queijo, então, né? Porque todo mundo teria que copiar a mesma receita, enfim. E, então, a gente, nesse momento, ainda está discutindo sobre esse assunto agora, né? Porque cada hora é uma discussão diferente. Mas, enfim, conseguimos, então, ampliar os espaços, fizemos novas áreas no primeiro e segundo subsolo, mantivemos lá os auditórios, o teatro, e é interessante isso. E reformulamos o restaurante, mas nós conseguimos fazer um terceiro subsolo, porque a reserva técnica de obras aqui da sede, ela tinha 100 metros quadrados através do salão de exposições do primeiro andar. Aí nós conseguimos fazer um subsolo e conseguimos fazer lá uma reserva técnica da biblioteca, da fototeca e tal. Até tem algumas fotos aí do que foi possível de ser feito. Mas já naquela época, isso levou 5 anos para nós fazermos sem o fechamento do museu. E conseguimos acrescer lá mais 2.000 metros quadrados.
Interessante, que 2.000 metros quadrados que a gente fez num prédio que não era nosso, que a gente tem uma concessão de uso, que foi feita por 40 anos, e depois nós conseguimos reformular isso mais tarde, depois para mais 40, e ficamos 5 anos aqui sem a concessão, porque houve uma dificuldade aí em relação à Secretaria da Cultura da Prefeitura, mas, enfim, o Kassab depois resolveu isso para nós. E depois, quando ele foi, assumiu a prefeitura, e aí ele resolveu tudo isso. Enfim, mas depois aqui é interessante algumas coisas. Quando nós tivemos a exposição Monet, a primeira exposição Monet que nós fizemos, e nós tivemos que colocar um segundo elevador, porque não tinha só um elevador funcionando. Tivemos que colocar no vão livre para poder ter a possibilidade de subir por um e descer pelo outro. No vão livre, pelo lado de fora, externamente. Mas que foi um sucesso, não é isso? Agora, é interessante que também nessa época em que a gente ficou aqui na presidência da executiva do museu, que foi uma eleição que a ideia era de ficar por apenas 2 anos, mas depois, lamentavelmente, o Mário Pimenta Camargo, que deveria assumir, depois ele faleceu, e depois também, então, a gente teve numa próxima eleição, enfim, nós fomos reeleitos aqui, o mesmo grupo, Noronha apoiou tudo também, não é isso? E todos os demais, Sodré também, que está aqui, apoiou. Ficamos aqui durante 14 anos na diretoria executiva, e depois passamos para o conselho, etc. Né? Agora, é interessante que, nessa época, para a gente ver que nós tivemos algumas preocupações, né? E, dentre elas, era uma preocupação de fazer com que nós tivéssemos aqui uma transformação daquilo da Avenida Paulista num corredor cultural, né? Que fizemos a Paulista Viva, juntamente com o apoio do museu. E interessante também com a FIAPSE é que, em 1989, nós fizemos uma conferência lá, junto com a FIAPSE, em Viena, sobre a solução que nós tínhamos dado para a Casa das Rosas, que foi de conseguir viabilizar um empreendimento comercial com a manutenção de tudo aquilo que foi feito, e está lá até hoje. E seja que, então, hoje, acho que uma série de outros organismos culturais se interessaram e acabaram fazendo todas as suas sedes aqui. E depois, também, no final de 1993, eu estou sempre estabelecendo uma parceria e um acompanhamento com a FIAPSE, né, que nós fizemos aquilo, um concurso lá no Secov, em que foi muito importante, que nós acabamos ganhando o concurso porque pela ideia que a gente fez de conseguir participar também com a solução que nós demos de um programa. Porque o que era importante era trazer as pessoas de fora, os organismos de fora, para serem atendidos dentro da nossa sede, lá que a gente construiu lá na Vila Mariana, não é isso? Todos vocês acompanham. E hoje, ao longo do tempo, o que aconteceu? Obrigado. Ao longo do tempo, hoje, lá no prédio, estão reunidos todos os outros companheiros, que Abraim, que Sinduscom, enfim, uma série de outras pessoas que se preocupam, como disse, de encontrar as convergências, né, para poder fazer com que a gente consiga apoiar. Agora, aqui, em relação ao edifício propriamente dito aqui, nós constatamos o seguinte: depois que a gente conseguiu fazer essa primeira projeto de revitalização do prédio, nós conseguimos, no final de 99, nós vimos que a nossa diretoria, né, Noronha, nós priorizamos aqui uma programação cultural e um serviço educativo e uma escola do MASP. E depois que a gente terminou essa reforma, nós verificamos que os espaços, então, passaram a ficar insuficientes. E aí surgiu essa oportunidade desse edifício aqui, que era o edifício do Mon Adams, um edifício que, embora num terreno pequeno,
877 metros, né? Mas que deram uma oportunidade para nós, ímpar, imperdível. Mas era um prédio de apartamentos. Nós conseguimos, então, uma opção aqui no ano 2000. Mas o nosso programa aqui para o ano 2000 era de transferir um prédio de apartamentos, pé direito baixo, 3,24 metros. Então, o que a gente pensou? Vamos transferir a administração, restauro, a escola, a loja, o restaurante, e liberar uma parte grande da sede para ampliar os espaços expositivos. Aí, de 2000 a 2004, nós fizemos diversas tentativas para a gente obter os recursos. Tem a matéria aí, o Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, veio aqui a nosso convite 2 vezes para poder fazer com que os empresários participassem e tal. Lamentavelmente, ninguém contribuiu com nada, e nós conseguimos foi prorrogar a opção aí durante 4 anos com a família da dona Maria Helena Adams, que ela foi extremamente correta conosco, né? E nós usamos até de alguns artifícios que os incorporadores conhecem bem, né? Isso, tentar dar um sinal para depois ver se consegue viabilizar o empreendimento depois, não é isso? Mas nós nem dinheiro para o sinal nós tínhamos, né? Então, continuamos aí tentando, até que, então, nós tínhamos um companheiro nosso aqui, que os mais antigos aqui lembram-se, que era o João Dória Pai. O João Dória Pai, que foi era muito amigo do Chateaubriand, etc., mas que ele frequentou aqui as nossas reuniões até de cadeira de roda até falecer. Né? No dia que ele faleceu, nós convidamos o João Dória Filho para ficar no lugar dele. Vocês estão lembrados aqui, né? Noronha lembra bem também. E o João Dória Filho é que acabou conseguindo, com a Vivo aqui, através de contrapartidas, que está aí o desenho anterior que a gente tinha feito. Aqui a gente colocou só um, que foi, a gente fez diversas hipóteses aí de poder atender a Vivo, porque a gente fez as contrapartidas todas que eles precisavam para poder fazer o acordo e nos deram recursos livres, sem qualquer vinculação com lei Rouanet, nem nada, para a gente poder conseguir comprar o edifício. E ainda sobrava um pouco para a gente poder começar a fazer a obra do edifício. Bom, mas aí nós fizemos aquilo pensando em fazer um prédio em que fosse possível utilizar os andares todos dentro do primeiro programa, andares de pé direito baixo. Então, ali a gente estava priorizando, então, a questão de tudo aquilo que era possível de mudar. E lá, os espaços antigos, lá a gente deixaria para uma ampliação dos espaços do museu. Não é isso? Então, aí, quando foi em janeiro de 2008, nós conseguimos, então, aprovar um primeiro projeto de reforma. Foi difícil também, porque dependia dos 3 órgãos e também, posteriormente, do MINC também, para poder captar os recursos, para poder desenvolver e construir. Mas aí foi definido, nesta época, foi a volumetria, o gabarito de altura, o número de pavimentos, a ocupação, o coeficiente de aproveitamento das áreas computáveis e não computáveis. E conseguimos, para aquela época, uma coisa invulgar, não é? Porque era um terreno pequeno, terreno de 870 metros, 7.800 metros de construção, o que já dava assim, um entendimento especial de interpretação da legislação que foi conseguido. Bom, ainda nessa época aí a gente conseguiu, porque estava sendo feito ao mesmo tempo, nós estávamos aqui para vencer a nossa concessão de 40 anos, e nós conseguimos, então, depois mais 40 anos, em 2013, da sede, do edifício sede. E daí, dos recursos que a gente tinha, nós conseguimos, então, fazer as fundações, e até que a gente teve que paralisar as obras pelo alto custo que teve. Agora, é interessante aqui também, isso aí, tanto do lado da FIAPS quanto do lado do MASP, em que nós tínhamos exemplo do que aconteceu no Parque Augusta, que todos vocês conhecem,
a ONG, vamos chamar assim, o Movimento Preserva São Paulo, entrou com uma ação civil pública contra nós. Ação civil pública essa que ficou desde 2008 até 2019, onde que esse edifício não era tombado. Esse edifício nós simplesmente tivemos que aprovar nos órgãos de preservação pela distância que ele tinha dos 300 metros. Aliás, a Avenida Paulista é inteira. Hoje é a ser respeitado a distância de 300 metros, a avenida inteira precisa obter os pareceres favoráveis, como nós fizemos, não é isso? E daí, o que a associação queria contra nós? Eles queriam que nós recebemos dinheiro para fazer as obras aqui, iniciar as obras, do Banco Votorantim, da Votorantim, da Vale do Rio Doce, da Petrobras e da Telefônica. Eles queriam, então, e entraram ação civil pública contra eu na pessoa física e o João Azevedo também, que havia sido presidente nosso na pessoa física. E isso levou apenas 11 anos. Eu acho que aqui, se alguém tiver dúvida, é só perguntar para o Marcelo para poder ver a dificuldade que é de você tratar um assunto desse tipo, e, no fundo, eles desistiram. Eu tenho a impressão que foi por alguma pressão da Vale, que eu acho que quis vincular a responsabilidade à presidência da própria associação. Senão, até hoje, ainda teríamos que explicar, cada vez que a gente fosse fazer qualquer coisa na pessoa física, explicar por que nós mudamos a fachada, que eles queriam que voltasse a fachada como era do prédio. Portanto, está aí demonstrada a dificuldade, né, que a gente tem para poder conseguir coisas desse tipo, né? Bom, mas aí o que importa depois foi que, em 1994, nós ficamos de 94 a 2014, que era um grupo vamos dizer, que começou com o Roberto Sodré, conosco, e com uma série de outros companheiros desde aquela época. Aí, quando foi em setembro de 2014, nós conseguimos fazer um acordo importantíssimo para nós com o Alfredo Setúbal e com o Heitor Martins, que era de uma troca de governança, onde algumas coisas nós discutimos durante muito tempo aqui, uma troca de estatutos, e conseguimos um denominador comum e que eu devo dizer que foi integralmente respeitado pelas duas partes. Então, aquilo que, vamos dizer, que a gente encontrou quando assumiu em 94, quando a gente fez essa renovação, teve uma participação grande de todos aqueles novos que estavam entrando, em que a primeira coisa que fizeram nós concordamos com todo o programa, foi tudo feito, que eles fizeram uma revisão do programa para a utilização dos dois edifícios. A ideia seria não mais de ficar aproveitando os andares com os pés direitos que tinham, mas eles decidiram alterar o programa para permitir o uso simultâneo e integrado da totalidade dos dois edifícios pelo MASP. Ou seja, que era a manutenção das atividades administrativas, os auditórios, a biblioteca e a ampliação dos espaços expositivos da sede, e transferir o restauro e as atividades de ensino, restaurante, loja e criação de novos espaços expositivos no novo edifício. Bem, aí, então, eu tenho a impressão que, nessa ocasião, até de 2016 a 2018, então, nós acabamos fazendo um novo projeto modificativo com a manutenção dos parâmetros aprovados. Acho que até o Delamana deu uma colaboração também aqui para o museu, né, mostrando que as dificuldades que existiam na época de você mexer com a estrutura do prédio, porque havia uma outorga que deveria ser pago naquela ocasião, que não se justificaria e que não daria para construir mais a mesma coisa e tal. Ainda não tinha regulamentada a questão da fachada ativa e outras coisas que depois ajudaram aqui a gente a adaptar o projeto, né?
Então, a gente, de 2016 a 2018, nós fizemos um novo projeto modificativo com a manutenção dos parâmetros. Aliás, antes disso, é importante ver que nós, para poder aprovar o projeto daqui da sede para cá, nós tivemos que fazer, nos órgãos de preservação, duas alternativas. Uma alternativa para poder interligar os dois prédios. Foi a primeira coisa que nós tivemos que fazer, foi ver como é que ia fazer. Fizemos um projeto para fazer passarela e outro projeto por túnel. Obviamente, a gente já sabia que a passarela não ia ser aceita. Aí teve uma ajuda da Nádia, que a Melu conhece bem também, né, mas que ela foi assim, extremamente correta na análise e conseguiu, então, que fosse adotada a solução via túnel, né? Então, nós temos aí uma solução que foi delimitada, porque já o próprio Compresp, quando ele decidiu aprovar todos os parâmetros aqui que permitiam a utilização do prédio, ele fixou o gabarito em 70 metros de altura. Por quê? Porque o prédio do outro lado, que já estava construído, tinha 70 metros de altura. Então, nós tivemos que nos manter, e até hoje, todas as modificações que foram feitas foi uma volumetria decorrente de uma postura do próprio Compresp que fez na ocasião. Então, aí nós alteramos esse programa, né, para poder fazer, e fizemos aí um projeto novo, então, mantendo toda essa volumetria, mesmo pé direito, e acabamos fazendo uma criação de pé direitos duplos. Isso aí é que é interessante, que foi feito para proporcionar uma ligação direta entre os dois edifícios, que foi um projeto modificativo que foi aprovado pela Prefeitura em 2018, de acordo com esse... Não, é melhor mostrar esse aqui que é importante, que tem as etapas de construção que nós fizemos. Na primeira etapa, havia ali, então, a questão de preservar a altura do edifício, quebrando uma parte dele. Porque é importante de dizer que a gente conseguiu, quando nós tivemos que paralisar a obra pelos custos altos que nós tivemos, em 2013, nós conseguimos fazer com que a superestrutura fosse concluída, de forma que nós não perderíamos mais, e como não perdemos, a validade do alvará de construção. E foi dentro dessa linha de pensamento que nós fizemos esse estudo aqui de cortar, então, os andares de cima, para depois, então, a gente fazer com que criasse os andares duplos, cortando um andar sim e um andar não, né? E para depois, então, a gente terminar, enfim, em diversas etapas, né? Tá ali, dá para ler direitinho aí que está ali, né? Que são, daqui onde eu estou, fica mais difícil de ler, mas eu tenho a impressão que para vocês todos dá para ler isso tudo que está aí, não é isso? E onde depois você faria, então, o prédio já dentro de uma volumetria, né, mantendo 70 metros de altura e a mesma ocupação e tudo isso que foi feito aí, que nós conseguimos fazer, não é isso? Agora, todos os trabalhos que nós fizemos nesse período, a gente conseguiu aprovar todos eles, de 2016 a 2018. E aí, então, é que nós, então, já com a diretoria nova, dentro do acordo que a gente tinha feito, né, e conseguimos fazer, então, essa ligação direta através do túnel, que eles conseguiram concordar em aprovar. E aí nós tivemos que, então, esse projeto que foi aprovado na Prefeitura em 2018, foi aprovado de acordo com esse sistema construtivo, e a ocupação, então, que foi sugerida depois, foi que a gente terminou esse projeto, e até no final de 2018, nós acabamos doando todos os projetos. A exemplo do que a Lina já tinha feito, também nós doamos, meu escritório doou tudo para o MASP, tudo, durante todo esse período que foi feito. E, a partir de então, o MASP escolheu o Martim Corulon para poder fazer todo o desenvolvimento e o detalhamento dos projetos.
Aí o Martim trabalhou a partir de 2019, e não só com detalhamento de todo esse projeto, mas bem como com a coordenação de todos os projetos complementares e de todo o detalhamento, e tudo isso foi feito, inclusive, com a nossa participação aí, né, que a gente concordou com tudo, porque achou que tudo aquilo que o Martim havia sugerido foi excelente, e nós acabamos, então, por fazer uma parceria aí, nossa, em que aí é importante. É importante dizer também que aí teve um trabalho também que a Racional construiu, mas a Miriam Elwing, que está aqui também, que nos ajudou e acompanhou isso. Então, aí foi um período de transpiração mesmo, né, para poder construir isso tudo que está aqui, de detalhamento, etc. e tal. E que nós acompanhamos, mas que também concordamos com todas as modificações que foram feitas, tanto assim que a gente estabeleceu até uma parceria nossa, né, de coautoria de todos os projetos e tal, bem como a própria equipe do Martim continuou também trabalhando na sede e fez também uma série de adaptações, como a que eu falei sobre os painéis de vidro, né, que foi feito um reforço e hoje eles funcionam melhor, porque aqueles antigos todos acabaram quebrando, né? Então, mas hoje o MASP está absolutamente, vamos dizer, controlado nessa parte de desenvolvimento. Então, esses 14 pavimentos do edifício, que continuou com a mesma área, estão sendo totalmente ocupados pelo MASP, estão divididos em 5 galerias expositivas, que foram feitas nesse prédio também, 2 galerias multiuso, e ainda foi mudado para cá o restaurante, a bilheteria, a loja, as salas de aula, os laboratórios, o restauro, e ainda o subsolo nos espaços para poder receber obras de arte e o apoio dos funcionários. Né? Que isso, aliás, pela lei da cidade limpa, que hoje até está sofrendo algum tipo de coisa, que talvez até possa a gente mudar alguma coisa, mas a ideia foi que a gente tivesse aqui uma possibilidade. Aqui tem até umas coisas do que a gente havia feito, né, Martim, naquela ocasião, que era o que nós fizemos, e as modificações depois que foram feitas, e tudo isso aí foi totalmente aprovado, e nós fizemos, inclusive, um termo de acordo nosso e tal, que funcionou. Agora, o que é importante falar aqui é sobre o trabalho da nova diretoria aqui, da nova governança do MASP, capitaneada pelo Alfredo Setúbal e pelo Heitor Martins, e que reuniram uma equipe, e nessa alteração, até hoje, foi criado um grupo de conselheiros hoje, e que não são mais vitalícios. Hoje, dos vitalícios, como nós tínhamos antes, né, Henrique? Esses, hoje, deve ter uns 20. E, embora eles tenham possibilidade de colocar um associado permanente, equivalente aos vitalícios por ano, eles não colocaram. A diretoria nova preferiu obter os recursos da forma que eles obtiveram, totalmente livres, para poder fazer aquilo, tudo que foi feito aqui. Então, é interessante que aqui, esses recursos todos, foram complementados para colocar aqui dentro todos os equipamentos, instalações, mobiliário, para você exercer todas as atividades que são aqui. Em especial, por exemplo, a questão do restauro todo, né? E tudo isso foi obtido pelos dirigentes, então, os novos dirigentes do MASP, junto a pessoas físicas e jurídicas, de uma forma livre, ou seja, sem utilização de qualquer incentivo fiscal. Então, aqui, o custo aqui foi expressivo, porque está muito bem feito isso que está aqui, e foi da ordem, como anunciado já em todos os jornais, de 250 milhões, totalmente oferecidos aí pelas pessoas que acreditam nisso, na importância do que foi feito para a cidade. Agora, os 14 pavimentos, então, foram divididos dessa forma que eu falei, né?
E importante também que nos subsolos, agora, pela lei da fachada ativa, que a gente conseguiu, então a gente consegue até que os estacionamentos possam ser colocados em outro lugar, não tem mais essa preocupação, e os subsolos estão sendo totalmente utilizados para apoio das atividades do museu. Agora, a partir, então, da inauguração desse edifício, que levou, como disse, 25 anos para poder estar concluído, nós estamos ocupando na Avenida Paulista 6.900 metros quadrados de terreno e 20.750 de construção. Agora, é interessante isso, que quando a gente conseguiu a aprovação desse prédio, da interligação, eu acho que os órgãos de preservação até acabaram concordando com uma coisa que a gente até foi, de certa forma, uma surpresa, né, Lua? Porque o pequeno auditório não tem mais, porque agora o acesso e a entrada pelo túnel ela é feita pelo local onde era o pequeno auditório. E, obviamente, isso criou uma limitação dentro da ocupação. Mas aqui a gente tem, inclusive, possibilidade de outros tipos de reunião, etc., e que a gente tem feito aqui desde a inauguração. Agora, o que eu acho que é importante aqui, como um comentário final aqui, antes de passar a palavra para o Corulon, que eu gostaria que ele também comentasse aqui a participação dele, que a gente trabalhou em conjunto naquilo que a gente analisou e trabalhou, dele e da Miriam, né? Porque o que aconteceu? O MASP conseguiu, então, aqui na Avenida Paulista, ele conseguiu criar, vamos fazer uma análise dos últimos 50 anos, né? Conseguiu criar um corredor cultural aqui dentro da Avenida Paulista. Hoje nós temos mais de 10 coisas da Avenida Paulista. Eu só lamento um projeto aí que a gente tinha feito dentro desse período para a prefeitura, a pedido da Erundina, prefeita de São Paulo, que era a criação do Museu do Trabalhador na Casa do Matarazzo. Nós conseguimos um acordo com toda a família Matarazzo, com todos que estavam brigados, não sei o quê e tal, concordaram, iam doar, tal coisa, e o Compresp vetou, que era para poder fazer na casa o Museu do Trabalhador e só uma torre, a exemplo do que a gente fez na Casa das Rosas. E o Compresp foi contra. E ainda eu perguntei para a secretária, então, da Cultura, que era a Marilena Chauí, e eu disse, pô, mas não é possível, isso aqui é da prefeitura, o Compresp não atende a prefeita? Aí ela me disse, não, mas é que ela não é do PT? Perguntei, né? Disse, mas ela é PT enragé. Foi a resposta que ela me deu. Então, perdemos essa oportunidade. Paciência. Mas, para a Avenida Paulista, nós conseguimos transformar isso aqui no corredor cultural. Muito mais de 10 entidades, que hoje ficou um point para a cidade de São Paulo. E para a FIAPSE, eu acho que também o que foi conseguido, aí vocês me corrigem se eu estiver errado, é que eu acho que tanto a participação da FIAPSE no cenário internacional, que sei que teve também o apoio do Itamaraty para uma porção de coisas, quando isso pega o exemplo de outras coisas, mas eu acho que o que mudou mesmo nesses últimos 50 anos foi que não se fala mais agora em especulador imobiliário. Agora não existe mais a figura do especulador imobiliário, porque acho que foi essa participação da FIAPSE. Então, eu vejo isso uma sinergia dentro do trabalho, como disse, que a gente faz todos os dias, que não é um trabalho de obter a unanimidade, mas sim é um trabalho da gente conseguir fazer que as convergências sejam superadas. E acho que o sucesso que tem tido, tanto lá quanto aqui no museu, tem sido expressivo. Então, eu fico muito contente de hoje estar aqui, vendo todo esse povo aqui que luta pelo que acredita, né? Mas que sabe que tem que somar, né? Que na vida a gente só consegue fazer as coisas através da soma. Então, era isso. Obrigado. Gostaria de depois complementar um pouco com o Corulon aqui, para ele falar um pouco sobre aquilo que foi feito por ele.
pela presença de vocês todos aí. Obrigado. Obrigado pelo convite para falar. É uma honra fazer parte dessa história. De 25 anos, eu participei dos últimos 6, né, desde um pouco mais, na verdade. Eu comecei a trabalhar no MASP em 2015, justamente nessa mudança de governança que você mencionou. E a gente trabalhou intensamente em alguns aspectos de recuperação, continuando o trabalho que foi feito lá na sede, né, e fazendo mais de 30 desenhos de exposição, além de coisas na infraestrutura, o que deu um conhecimento muito profundo da instituição também e do modo de funcionar o museu, que nos permitiu projetar esse edifício adequando às necessidades daquela situação do museu que a gente conhecia. Então, basicamente, o que a gente fez foi definir o programa e capitanear um esforço que acho que talvez, eu vou falar brevemente, mas porque a gente vai visitar agora o edifício, vocês vão poder ver, não vou ficar descrevendo muito, mas é uma coisa que talvez para esse público seja mais fácil de entender, que é a complexidade técnica de executar esse projeto nesse edifício existente, que já tinha passado por uma intervenção nesse lugar, que tem um fluxo de pessoas enorme. Então, foi um esforço de muita gente, né? Eu fiz o projeto de arquitetura dessa execução, mas em parceria com a Miriam Elvig, que está aqui, que também capitaneia as equipes do MASP em relação à arquitetura e projetos, e junto com a Racional, que participou desde no que chama pré-construção, para poder desenvolver os projetos técnicos juntos. Então, foi um esforço de mais de 120 profissionais, entre arquitetos e engenheiros, na parte de projetos só, para poder fazer um desmonte parcial da estrutura, aproveitar as fundações sem praticamente nenhum reforço, trocando esse diagrama que foi mostrado, que substituição de lajes em concreto para conseguir esses pés direitos duplos e a complementação da parte superior em estrutura metálica, que, portanto, compensava o peso e permitia usar as fundações que já existiam, além dessa conta, né, de áreas, né, o que saía de um andar que ia para cima, e toda essa engenharia e arquitetura que foi bastante complexa e bem desafiadora. Foram quase 3 anos de projeto e mais 3 anos de obra, e agora está praticamente concluído. Só para encerrar, a última foto que estava ali na apresentação é da obra do túnel, que já está praticamente pronto. Então, a gente está quase lá, né, e isso aqui, olhando para o MASP, vai justamente ser concluída o acabamento, mas a escavação toda, vai sair o tapume, aí acho que daqui a uns 2 ou 3 meses a gente vai estar com o conjunto funcionando integralmente. Então, de novo, agradecer, a gente vai dar uma volta, se tiverem alguma dúvida mais específica, podem, por favor, me consultar, mas, de novo, muito obrigado pelo convite, uma honra fazer parte dessa história. Obrigado. Cadê o Ricardo aí? Mestre de cerimônia. Mestre é o Paulo Germanos, né? É o Paulo. Bom, meus amigos e amigas aqui, nós tivemos hoje o privilégio de ter uma aula de história, ao lado aqui dentro, presencialmente, de um dos museus mais importantes do mundo, e justamente com essa equipe aqui, que eu também, no início, me perdoem, esqueci, queria agradecer à turma do MASP, que está nos recebendo hoje aqui. Muitíssimo obrigado por ter proporcionado isso. Ao Júlio, a você, que participou ativamente aqui. Vocês sabem que o Júlio citou, Flávio, de 89, no Congresso Mundial da FIAPSE, em Viena. E, Júlio, por coincidência, o ano que vem, o Congresso Mundial da FIAPSE vai ser em Viena. De novo, novamente. Que dias vão ser mesmo? 8 a 12 de junho do ano que vem. Nós já estamos montando, né, Basílio, Rodrigo, Flávio, montando aí a nossa delegação para esta viagem ao Congresso Mundial em Viena. E o Júlio lembrou que nesse 89, Júlio, eu acho que estava o Romeu e o Paulo, e o Luiz Carlos Pereira de Almeida, que estiveram lá, né? Esse case do Casarão das Rosas aqui,
na Avenida Paulista, né? Que eu acho que alguns de vocês, a maioria é jovens, mas alguns viram a casa ainda funcionando com... Era um dos... do Ramos de Azevedo, não é, que morava ali, Júlio? Genro do Ramos de Azevedo, que morava naquela casa lá. Júlio fez um projeto que é um exemplo de como pode ser conciliado preservação, não é, Rodrigo, que a gente sempre vê, preservação com utilização econômica, dando com todo o conteúdo para preservar um bem tombado, como foi aquela casa. E o Júlio fez tantas intervenções arquitetônicas na cidade, no Estado, no Brasil e fora, e, principalmente, esse viés institucional que o Júlio tem, ele sempre atuou fortemente, ajudando, inclusive, na legislação municipal, legislação urbana, legislação estadual. Acho que vocês sabem que o pai, praticamente, da lei da operação urbana Faria Lima é o Júlio Neves. Ele sempre, e até hoje, frequenta a nossa Vepalum, continua dando alguns palpites e sugestões nas demandas que a gente tem, Júlio. Isso é fantástico, com a sua disposição, a memória, vocês viram aqui, 93 anos, o Júlio foi presidente do IAB, e fez tanta coisa por São Paulo, né? Volta, Júlio, para o IAB. Mas tem tantos amigos arquitetos aqui, né, Eduardo, Elô, quanta coisa, né, que a gente já trabalhou junto com o Júlio em prol da cidade e em prol do que a gente acredita, como você falou. Muito bem, eu acho que era isso, Júlio, além de agradecer demais essas mal traçadas linhas que você nos deu aqui com essa história e tanta coisa aí. Parece que numa foto aqui era o Adib Jatene? Era, né? Basílio, acho que era o Adib Jatene, né? Do lado ali, de vocês. Tá bom. Qual é o próximo passo? Nós vamos, então, fazer uma andada agora aqui? Por favor. Ô, Fê, tá aí, o Zé Romeu chegou aí já. Quem que vai? A Miriam, você queria que mais alguém falasse? Não. Só você mencionou a Adib Jatene, mas eu acho que ele tem a melhor lição de vida, né, com quem eu aprendi. Ele dizia sempre que o trabalho não mata, o que mata é a raiva. Está vendo? Muito bom. Vamos, então? Nós vamos fazer um tour agora? Por favor. Desculpe, pediram para a gente organizar o passeio, a gente pode subir para o 10º andar, né? E depois de elevador até o 7º, que são os laboratórios, e depois desce de escada para o 6º, que é uma exposição. Aí a gente vai ter uma ideia do edifício.